Olá, crianças. Vamos falar então hoje, especialmente hoje, de um romantismo que vocês não escutaram falar ainda. Então tá, o livro de hoje é As Outras Constelações. Pegou aí, meu lindo Murilo? Uma antologia de filósofas do romantismo alemão, traduzido, organizado e com notas, e um interessantíssimo pós-fácil do Fabiano Lemos, que é da editora Relicário, e tem, veja só, a ajuda do Instituto Goethe. Do que se trata esse livro? E vamos começar aqui tirando alguma coisinha do título, ok? As Outras Constelações. Vocês já me escutaram falar sobre o romantismo alemão algumas vezes, uma, duas vezes, não é? Pouca vezes, pouco, deveria se falar mais. E essa época, não é? O romantismo alemão, o idealismo alemão, ou o pré-romantismo, o romantismo de Iena, como é conhecido, o Frühromantik, muitas vezes estudado pela via de um método de constelação. Porque importa você saber o que um autor escreveu, claro, assim, sei lá, o que o Friedrich Schlegel escreveu, mas importa ver as relações que estão acontecendo entre esses muitos autores. Então, os irmãos Schlegel com o Novalis, com o Schleiermacher, em relação ao Fichte, em relação ao Schelling, e o distanciamento que o Schelling vai tomar em relação ao Fichte, e assim sucessivamente, porque muitos desses escritos apareciam em jornais que eles tinham, em revistas que eles tinham, ou eram respostas de uns aos outros. Não raras vezes, esses escritos refletiam conversas que eles tinham quer dizer, na casa de um ou de outro ali, porque era uma relação muito íntima de amizade e de proximidade entre eles. A ideia de você abordar isso através de uma constelação é você entender o movimento, entender as ideias, os conceitos que estão aparecendo ali, compreendendo como se dão essas respostas, quer dizer, o desenvolvimento intelectual, filosófico, literário, poético, crítico literário, teórico literário, através dessas dimensões relativas, quer dizer, relacionais. Ocorre que nós, para quem lia muitos desses textos, acabávamos notando que nomes femininos apareciam ali, não é? Mulheres eram mencionadas diversas vezes, e muitas vezes, como eu cito aqui um texto que é de conversa sobre poesia do Friedrich Schlegel, que é famoso. Alguns desses personagens, dessas personagens femininas, falam coisas muito interessantes e elas são referidas como sendo a esposa de um, a amiga de outro e tudo mais. Só que não se dava, ou pelo menos não tínhamos ainda esses textos, quer dizer, eles existiam, estavam lá em alemão, essas mulheres escreveram muito, de uma forma bastante prolífica, algumas menos, mas ainda assim considerável, e não tínhamos nenhum, aqui no Brasil, pelo menos que eu saiba, que eu lembre, não tínhamos tradução organizada desses textos apresentando. O que esse livro faz, portanto, As Outras Constelações, é apresentar textos dessas escritoras, dessas teóricas literárias, filósofas, em um certo sentido, como em um certo sentido que alguns desses caras são filósofos ali no romantismo alemão, poetas, romancistas e assim sucessivamente. Então, o que a gente vê aqui são personagens históricas que guardam relações maiores ou menores com esse círculo, sobretudo, dos irmãos Schlegel, do Schleiermacher, do Novalis, do Ludwig Tieck, do Goethe, que aparece, o Schiller é uma figura um pouco mais distante, do Fichte, do Schelling e esses que nós já mencionamos em outros livros. Então, eu vou ler aqui os nomes de todas as que foram elencadas pelo Fabiano Lemos, que é a Sophie Merial, ou Mereux, a Caroline Schlegel-Schelling, a Sophie Benhardi, Caroline von Günderud,
a Dorothea von Schlegel, a Rael Varnhagen, a Caroline Pichler, a Caroline de la Motte-Fouquet e a Bettina von Arnim e a Henriette Hertz, ok? Agora, notem o seguinte, o nome de duas já está marcado pela relação que elas têm. A Caroline Schlegel-Schelling, não é? Ela tem os dois ali, e a Dorothea von Schlegel, porque uma delas era casada, a Caroline Schlegel-Schelling era casada com o August Wilhelm Schlegel, o irmão tradutor e com uma importante obra que é traduzida já aqui no Brasil pela EDUSP, que é a Doutrina da Arte, acho que é, se eu não me engano é isso, e que depois se separa e casa com o Schelling, e a Dorothea von Schlegel, que é conhecida como a esposa, veja só que complicado, mas é conhecida como a esposa do Friedrich Schlegel, embora ela tenha sido casada anteriormente, ela se separa para casar com o Schlegel e tudo mais. Algumas dessas autoras, ou pelo menos duas delas aqui, são duas ou três são judias que alteram seu nome. Então, uma filha do Moses Mendelssohn, a Rael Varnhagen é também judia, que alteram o seu nome, vamos dizer assim, judeu, ao converterem-se ao protestantismo. E a Bettina von Arnim é também casada, foi também esposa de um poeta famoso, de um escritor famoso. A Caroline de la Motte-Fouquet também foi casada com um escritor, que mostra para nós aqui uma certa tendência dessas relações, não é? De que elas estavam inscritas no grupo, participavam do grupo através de suas relações íntimas com esses senhores. Agora, quando nos aproximamos, eu acho que é um grande feito aqui do Fabiano, ele tem sempre uma introduçãozinha que ficou muito bonito na edição, inclusive. Parabéns ao pessoal da edição. Vou mostrar aqui, Murilo, será que você consegue pegar? Tem sempre uma introduçãozinha, uma nota biográfica, e aí depois nós temos os textos com notas e tudo mais, explicando onde ele selecionou, de qual lugar ele tirou e tal. A primeira, inclusive, é uma carta da Sophie Merer ao Immanuel Kant. Então ela não é pouca coisa, assim, ela manda uma carta muito elogiosa ao Kant, que parece nunca foi respondida. Essas relações íntimas ou pessoais que elas têm com esses filósofos e teóricos literários, poetas, escritores mais famosos, perpassam também, claro, uma lógica, e aqui, vamos lá, pessoal, do patriarcado e da dominação, porque algumas delas tinham que escrever, inclusive escrever e publicar com o nome, ou anonimamente, ou com pseudônimos, ou sob os nomes de seus respectivos maridos, amantes, namorados, noivos, o que quer que fosse. O que é uma brutalidade sem tamanho, assim. E ainda assim, depois, claro, há edições e tudo mais. Algumas, o próprio Fabiano fala, precisaria ser feita uma edição crítica, que ainda não aconteceu nem lá em alemão. Precisaria organizar melhor e tudo mais, o que é verdade, mas depois nós temos os textos, hoje sabemos razoavelmente bem que são delas, e aí o interessante aqui do livro, se quando líamos lá as conversas sobre poesia do Schlegel, encontrávamos posições muito perspicazes, muito acuradas e inteligentes nas vozes daquelas personagens femininas que apareciam lá, e que não raro provocavam os personagens masculinos a trocarem suas posições, a revisitarem seus conceitos e tudo mais, vemos que isso não era ficção, que isso não era mero
fabulação por parte desses escritores homens. Não, o que nós encontramos aqui no texto é realmente essas mulheres, muitas delas com uma excelente formação, uma excelente capacidade, quer dizer, igualmente a esses caras que ficaram famosos, a capacidade de leitura crítica, avançando e tratando conceitos que eram famosos na época, quer dizer, conceitos próprios do romantismo. A dizer, então, a indicar, que eu acho essa é talvez a maior importância desse livro, é de que o romantismo não foi criado só por um bando de homem ali num núcleozinho, num clube do Bolinha. Os conceitos do romantismo foram sim debatidos com uma certa, e eu não sei, acho que não dá para averiguar assim, com uma certa liberdade para com essas mulheres. Algumas que conseguiram uma liberdade maior, outras que não tanto, assim, enfim, nem sequer postulavam necessariamente uma liberdade feminina nos termos que a gente, não é, um feminismo nos termos que a gente entende hoje. O que nós encontramos ali é, por exemplo, discussões sobre a poesia, sobre o que é o romantismo, o que é o sentimento ou sentimentalidade, sobre o que são os romances, algumas posições, quer dizer, elogios ao Goethe, isso é uma coisa que é típica dos românticos, né? Eles adoram elogiar o Goethe. Algumas considerações sobre o Estatuto da Literatura, algumas considerações muito, muito pertinentes sobre, por exemplo, questões pontuais da filosofia, e agora eu não vou lembrar qual foi, mas assim, fazendo uma indicação bem específica, bem claramente de alguém que leu com atenção da filosofia do Fichte, que não é um filósofo fácil e que não tem textos fáceis. O Yuri deve lembrar de quando ele teve que cursar e fazer trabalho sobre Fichte na graduação, não é? Tem pesadelo com isso até hoje. Tem pesadelo até hoje. Não é um filósofo fácil, e eu não lembro quem foi aqui, porque minha cabeça está danada ultimamente. Mas enfim, isso é bastante evidente. E o que nós temos aqui são pequenas demonstrações disso, não é? Pequenas provocações disso. São textos que têm assim 10 páginas, retirado, né, fragmentos, um excerto daqui, um dali, e que depois são complementados, são indicados, são suplementados de uma certa forma por um excelente pós-fácil do tradutor, que é o Fabiano Lemos, em que ficamos, pelo menos eu fico, com um gosto de quero mais, assim. Nós sabemos que, embora eu ia dizer que muito se fala sobre, não se fala nada, não é suficientemente falado, mas assim, eu falo demais talvez do romantismo alemão e tudo mais. Muitos dos textos desses autores não estão disponíveis em português, seja os textos teóricos, tá? Que alguns do Friedrich Schlegel, eu mencionei, foram traduzidos pelo Constantino, pelo Márcio Suzuki e tal. Alguns até saíram, do Novalis saiu algumas coisas, do August Schlegel saiu algumas coisas, mas assim, são obras muito, muito grandes, vastas, e temos pouco, seja desses textos teóricos, seja inclusive dos textos pontualmente literários. Assim, a gente não tem nada traduzido do Jean-Paul Richter, por exemplo, o Hoffmann razoavelmente, do Tike a gente tem alguma coisa, mas do Brentano, do Clemens Brentano, eu acho que a gente não tem nada. Enfim, muita coisa ainda para ser traduzida, e o que nos deixa aqui a sensação de que num ímpeto de tradução que eu espero vá acontecer, jovens estudantes de departamentos de língua alemã pelo Brasil, se interessem, que venham a se interessar por esse período e por essa literatura, é que não vão poder ignorar essas escritoras, não é? Essas teóricas também, porque alguns desses livros são
fundamentais para que possamos entender o que é exatamente esse movimento. A primeira, inclusive, a Sophie, que é essa que escreve uma carta ao Immanuel Kant, eu conhecia ela porque ela tinha o Blütenalter der Empfindung, que é interessante tradução, Floradas do Sentimento, não é? Que é um romance hoje até razoavelmente esquecido, acho que mesmo fora do Brasil, não é? Mesmo conversando assim com amigos na Alemanha e tal, salvo para quem estuda especificamente isso, e que é um romance que explica, nos ajuda a entender muita coisa sobre o que foi o Sturm und Drang, né? O Tempestade e Ímpeto, esse movimento do qual fez parte o Goethe e o Schiller e outros vários escritores, e que funcionaria como um pré-romantismo. Então, nos ajudaria a entender muita coisa para quando vocês pegam por aí o sofrimento do jovem Werther e levam a coisa como, porque muita gente se matou, o Goethe é um escritor melodramático, aquilo é melodramático, e não entendem que tem todo um entorno, toda uma atmosfera, uma palavra inclusive que os românticos adoravam, não é? Que é Stimmung, não é? Essa atmosfera por trás, para que nós precisamos compreender o que está acontecendo ali. Essa atmosfera não pode mais, me parece, e pelo menos não deveria mais poder, agora, aqui no Brasil, que temos essa publicação, ignorar o fato de que foi composta também por importantes debates avançados, sustentados por mulheres, não é? A Hannah Arendt escreveu um livro muito interessante, que eu também acho que tem tradução, sobre a Varnhagen, porque ela é judia, então ela tem todo o interesse do apagamento dessas mulheres, o apagamento de seu judaísmo na sua conversão ao protestantismo, em um caso uma conversão ao protestantismo e depois ao catolicismo, para acompanhar o marido. O caso trágico da Sophie Bernhardt, acho que é da Caroline von Gunderode, que se matou, que comete um suicídio e de uma forma bastante trágica após uma desilusão amorosa, o que tudo indica. E aí há outras, enfim, convivendo com diferentes níveis, classes sociais, né? Algumas locadas mais no nível da burguesia, outras numa relação mais claramente aristocrata ainda para a época, não é? Como a gente pode notar em alguns casos aqui. De qualquer forma, talvez eu não esteja sendo enfático o suficiente para vocês, porque o quanto isso daqui é virada deveria ser uma virada de análise, uma virada de perspectiva para como nós enxergamos aquele momento, assim. Na Dinamarca eu fiz o meu papel já, que foi traduzir uma autora, não é? A Thomasine Gyllenborg, que é muito importante na formação da literatura dinamarquesa e que era ignorada. Então eu traduzi um livrinho para dizer, olha, veja, essa pessoa aqui foi considerada assim, importantíssima para a formação do cenário literário que se mobilizou ali na época, no que eu vi uma certa passagem de um romantismo pro realismo, assim. Inclusive conheci uns dinamarqueses em Barcelona e ninguém ouviu falar dessa Ninguém nunca ouviu falar dela. Os dinamarqueses, isso é normal, assim, eu perguntava também para amigos e tal, salvo quem estuda especificamente essa época e tal. Agora, todo mundo sabe quem é o Hans Christian Andersen, todo mundo sabe quem é o filho dela, não é? Porque aí, claro, os homens são lembrados porque eles construíram. Todo mundo sabe quem é o Adam Oehlenschläger, esse poeta dinamarquês e tudo mais. Só que na época talvez a Thomasine Gyllenborg fosse mais lida, vamos dizer, em números e tudo mais querida, reproduzissem mais a forma do que desse poeta laureado, porque ele ficava lá inalcançável numa torre de marfim, enquanto ela estava produzindo uma literatura
que suscitou efeitos que eu ainda teria que avaliar em pesquisas futuras. Mas eu acho que a coisa acontece mais ou menos assim aqui. O Ian Watt, na Ascensão do Romance, já havia demonstrado para nós que o público leitor, o caso dele é a Inglaterra, ele pega a formação do romance lá na Inglaterra, era formado majoritariamente por mulheres, e que debatiam. Então, muitas vezes esses escritores, né, o Richardson, escreviam tendo como um certo público-alvo as mulheres, não é? E que, portanto, a ideia de romance e literatura moderna havia se formado, havia gracejado em sua produção, graças, não é, às mulheres. Eu acho que isso ainda acontece, pelo menos estatisticamente, numericamente, a maior parte do público leitor no Brasil, pelo menos, se eu não me engano, é composto por mulheres, assim. E aí eu até entenderia assim, uma afetação com relação a esses romances, porque só aparece homem ali, cara, o que não é verdade. Eu lembrei agora de um outro romance, que é o Lucind, que é do Friedrich Schlegel, também belamente traduzido, já saiu pela Iluminuras, que é do Constantino Luz Medeiros, e a tradução, lá nós vemos o personagem, o Júlio, se declarando continuamente para essa Lucind, para a amada dele, e ela aparece enviesadamente. Assim. Só que, numa certa leitura, se o Júlio é o próprio Friedrich Schlegel, e é uma leitura possível, ainda que não a única, a amada, a Lucind, seria a Dorothea von Schlegel. E isso seria algo a ser considerado, porque a própria Dorothea von Schlegel, o Fabiano Lemos fala aqui, escreveu uma espécie de resposta ao Lucind, e esse romance não teve o sucesso que teve o do seu marido. Também seria algo a considerar, não é? Se ele não teve por falta de méritos dele, ou porque era sabido que tinha sido uma resposta escrita por uma mulher. Então, enfim, eu acho que tem muita coisa a ser explorada aqui. Muitos textos que ainda espero possam aparecer, romances, escritos mesmo literários que foram produzidos, escritos por essas mulheres aqui, que seriam de grande interesse, e aí um grande salve pela iniciativa, enfim, do Fabiano Lemos, claro, o Yuri pediu a meu pedido, então ele solicitou para Relicário, para Maíra. Então, Maíra, muitíssimo obrigado por ter mandado o livro, porque eu pude ler e me esbaldar aqui. E eu gostei mesmo, assim, tá muito bem traduzido, as notas ajudam, são bem pontuais e necessárias, assim, não fica de falso, não é, falsa erudição, não, elas são bem precisas, e fica, enfim, o gosto de que eu gostaria, de que eu queria mais, assim, eu queria que tivesse mais coisas aqui, até para que pudéssemos trabalhar isso, sei lá, na universidade, ou para que as pessoas se motivassem a ler mais sobre o assunto. Então fica aí meu agradecimento a Maíra, da Relicário, e aí já pedindo, né, porque a gente faz essas coisas, né, a gente fica pedindo. Como é que o Yuri falou uma vez que a gente, lá na Arte e Letra, que a gente que nem funciona em livraria como o policial na padaria, né? Assim, vai pegar o cafezinho, você diz, opa, eu quero esse livro, eu quero, sabe? Então, assim, eu fiquei sabendo aí que tem uma biografia, um texto sobre a Silvina Ocampo. Se quiser mandar aí, a gente lê, ok? Mas é isso, fica a minha recomendação, pega lá, Murilo. Pegou? E que a gente não é assim, porque vocês vão encontrar aqui posições que não são necessariamente feministas. Algumas delas, inclusive, têm posições bastante conservadoras sobre a mulher, sobre o papel da mulher, que ela deveria ser, não vou dizer submissa, mas que ela tem que estar,
ela só encontra a finalidade dela dentro do casamento e sempre ao lado de seu esposo. Tem muitas posições conservadoras, de um certo conservadorismo nacionalista e tal, que são aquelas coisas que a gente vê, os perigos que estão anunciados no romantismo alemão. Mas ainda assim, muito interessante que a gente possa averiguar e ver que enfim, nunca se deveu nada a ninguém ali, assim, só por uma questão de gênero, que seria uma puta de uma balela. Agora, eu tenho gravado poucos vídeos assim ultimamente, né? A gente tá com uma correria, e ele tava viajando, e eu quase não tive a oportunidade de falar certas palavras de ternura. Olha lá o sorrisinho dele. Uma ternura afetuosa, uma potência de sentimentalidade, tal qual aflorada, que eu sinto a cada vez que gravo. E hoje, ao entrar no carro, comentávamos sobre coisas de nossas vidas particulares, e eu notei com certo pesar, doce Murilo, que fazia tempo que não nos víamos, não é? E tivemos que compartilhar aquele momento breve de carona, com todo o entusiasmo possível. Usei vários conceitos do romantismo alemão. É isso, pessoal. Obrigado aí pelo livro mesmo, obrigado pela audiência de vocês. Contribuam com granas lá no Catarse. Deixem comentários aí se vocês têm lido o romantismo alemão, se têm se empolgado com isso razoavelmente. E até a próxima.